Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Abre comigo a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3. Vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas é para que a gente possa extrair o máximo de lições possíveis e, sendo assim, aplicar sobre as nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 2 a seguir. Enquanto você está procurando, quero deixar registrado aqui o meu agradecimento à pastora Daniela Zanelato, juntamente com o pastor Jefferson Dallagnol, que entrou em contato comigo para estarmos aqui. Até eu estava pensando comigo como que Deus tem os seus modos de agir. Dentro da minha agenda semanal, durante a semana, eu só tenho 2 dias livres para sair pregar, que são terças e quintas-feiras, porque eu faço faculdade. E interessante que quando eu marquei, eu não dei conta que eu tinha faculdade. Eu falei, Jesus, e agora? Eu vou faltar na aula, é uma aula suma importante. E eu estava em casa hoje estudando, desde ontem estudando, e um amigo meu mandou mensagem dizendo, você tem que ver isso, não vai ter aula hoje. Aí eu vi que era Deus encaminhando tudo. Só que tinha outro problema, desde segunda que eu estou com a garganta totalmente indebilitada, e eu falei, Jesus, eu não vou conseguir. Eu já preguei segunda na faculdade, a gente deu uma aula, terça-feira prega, não vou ter garganta, mas eu cheguei aqui, eu sinto como se não tivesse nenhum problema, somente a coriza, no nariz, por causa da gripe. É um sinal que Deus tem algo para falar conosco essa noite. Você crê nisso? Deus abençoe também aos pastores. Deixa um abraço da minha esposa, e creio que Deus vai falar conosco. Quantos encontrou? Diga amém. Amém. Diz assim: e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vemos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crerás se vou falar das coisas celestiais? E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você diz amém. Amém. Não feche a Bíblia, fique com a Bíblia aberta, coloca a mão sobre o teu coração e diga, Senhor Jesus. Fale com ênfase, Senhor Jesus, prepare o meu coração para ouvir tua palavra. Diga isso mais uma vez, Senhor Jesus, prepare o meu coração para ouvir a tua palavra. Amém. O Evangelho de João é um evangelho totalmente distinto, diferente de Mateus, Marcos e Lucas. O objetivo de João é escrever a igreja particularmente. É por isso que ele resume só 8 milagres, e a maioria são diálogos de Jesus, sermão que Jesus trouxe, que Jesus aplicou sobre a igreja. E aqui nós vemos um dos sermões maiores que Jesus tem como autoridade eclesiásticas do tempo de Jesus. Interessante que é um também dos únicos encontros que Jesus tem, que na verdade é um encontro pacífico com os fariseus,
Você vai observar que toda vez que Jesus tinha um encontro com o fariseu, ele os atacava. Eu vou te dar um exemplo é quando Jesus sempre curou as pessoas de forma simples. Jesus dizia para ser curado, e era curado. Jesus queria restaurar e é restaurado. Mas uma vez Jesus estava em casa, em Cafarnaum, e os fariseus foram atrás de Jesus. Jesus poderia ter olhado para aquele paraplégico que entrou dentro da casa e dito: seja curado. Mas Jesus, com o objetivo de instigar os fariseus, ele vai dizer: perdoados estão os seus pecados. Jesus sempre, quando tinha encontro com os fariseus, ele atacava a falsa religiosidade. Jesus sempre atacava primeiro, e foi ele que começou realmente. Foi Jesus que no começo do seu ministério, ele vai entrar no santuário e vai derrubar as mesas e vai dizer: a casa do meu pai será chamada casa de oração, não casa de vendas, de compras. Aqui o interessante é que Jesus não estava falando do errado se vender. Aqui o erro era por causa do valor que se colocava em cima dos produtos que se vendia no templo. Só que agora Jesus, ele está nesse encontro, e é interessante isso, porque esse homem agora vai se encontrar com Jesus para ter um contato com ele. Só que é interessante observarmos quem é esse Nicodemos. Nicodemos não era um homem qualquer. Primeiramente, era um homem muito rico. Você vai ver que é ele, juntamente com o senador José de Arimateia, que pega o corpo de Jesus com os libras, eles gastam para levar o corpo de Jesus e embalsamar. Segunda coisa, esse Nicodemos era um fariseu, alguém que conhecia a lei, alguém que entendia sobre a lei, sobre os mandamentos. Além de tudo isso, além de ser um homem que era um fariseu, o principal da sinagoga, o principal do sinédrio. Isso você vê no versículo que diz que ele era príncipe dos judeus. O sinédrio era formado por 70 homens, e esses 70 homens era como a lei jurídica, legislativa de Israel. Tudo que se fosse fazer, esses homens tinham que saber. Nicodemos era esse homem importante. Interessante que por dados históricos nós vamos saber que a sua família era muito importante. Na época de Aristóbulo e João Marcano, foi a sua família que foi recepcionar o exército de Roma para que não viesse destruir Jerusalém. Era muito importante. Esse homem era um principal, mas o interessante é que ele vai tomar uma atitude. Ele vai se encontrar com Jesus. Mas a pergunta é: por que ele foi se encontrar com Jesus de noite? Alguns estudiosos falam que ele se encontrou com Jesus antes da crucificação. Outros falam que ele se encontrou com Jesus no começo do seu ministério. Dada essa circunstância, a gente se pergunta: por que ele foi se encontrar com Jesus? Se ele foi se encontrar com Jesus antes da crucificação, foi o medo. O medo de que seus compatriotas fariseus viessem dizer dele, viesse falar dele, viesse dizer do que ele estava fazendo. Por que você está indo se encontrar com Jesus? Um medo impossibilitou ele de se encontrar com Jesus às claras. Foi de noite. Se ele na realidade tiver errado a primeira concepção, se for a segunda, quando Jesus ainda estava começando o seu ministério, foi porque ele queria uma intimidade, ele queria privacidade com Jesus. Só que aqui o que eu acho interessante é que essa noite aqui não significa só literal, significa também algo espiritual. Ele foi se encontrar com Jesus realmente na noite física, mas também na noite da sua própria vida. Aí entra a primeira aqui que nós aprendemos debaixo desse texto bíblico, que é nas escuridão da nossa vida que nós encontramos Jesus. Vou repetir: é na escuridão da nossa vida que nós encontramos Jesus. Filemão saiu preocupado por causa que um escravo chamado Onésimo tinha se perdido. Onésimo foi para o pior lugar, Roma, prostituição, todo tipo de corrupção. E foi lá, eu não sei como, a Bíblia não diz, a história não diz, mas foi lá que ele se encontrou com Paulo. E Paulo escreve Filemão e diz para Filemão: ele um dia foi inútil, porém agora torna-se inútil. Foi na escuridão da sua vida que ele encontrou Cristo.
Sabe o que eu estou dizendo para você? Que talvez você entrou aqui passando por uma adversidade, e Deus permitiu, porque Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, mas é por meio dessa adversidade você conseguir enxergar a luz de Cristo brilhando. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que restaura. Ele permitiu para que durante essa circunstância você pudesse encontrar Ele. Ele, sendo um mestre inteligente, ele não vai chegar para Jesus perguntando explicitamente, mas ele vai perguntar implicitamente. Ele vai chegar dizendo: mestre, ninguém pode duvidar, porque tem sinais que o Senhor deve ter vindo de Deus. Só que ele fez uma pergunta, mas não fez. Se você ler comigo, está escrito assim: ele foi ter com Jesus e disse: bem sabe que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais se Deus não for com ele. Ele tinha uma pergunta ali que ele colocou para Jesus. Primeiro, antes dele fazer a pergunta, ele elogia. Não se chamava qualquer um de mestre. Para ser mestre tinha que ser ancião, no mínimo 60 anos. Quantos anos Jesus tinha? Diga comigo: 30. Diga 30. Jesus tinha metade. Ele elogia para depois perguntar, mas ele não tem coragem de perguntar. Ele joga implicitamente. Ele falou: sei que tu és. A pergunta dele é o seguinte: o que tu é? Tu és mestre? Tu és Messias? Tu és um profeta? O que tu é? Para mim tu és apenas alguém muito inteligente, que tem o meu respeito. E Jesus responde, mas Jesus não responde de forma carinhosa e diz assim: amém, Nicodemos. É o seguinte, não, Jesus responde de forma até para a gente ignorante. Jesus fala assim: o importante é você nascer de novo. O que Jesus estava dizendo? Jesus respondeu a pergunta dele. Jesus está dizendo: mais importante do tu saber quem eu sou, importante é saber se o reino de Deus, quando o reino de Deus chegar, se você está preparado para entrar nele. Porque a ideia é: o reino de Deus vai vir no futuro, essa é a visão judaica. Mas para entrar no reino, você tem que nascer. E se você não nascer, você não vai entrar no reino. O reino pode começar hoje, eu posso ser o Messias. Foi essa a resposta de Jesus. Quando Jesus falou nascer, é interessante que aqui traz 3 significados. O primeiro significado é nascer de cima, do alto, do céu. Segundo, nascer aqui fala de nascer outra vez, uma segunda vez. Nascer aqui tem a ideia, a concepção de voltar à origem. Jesus estava dizendo: você não vai poder entrar no reino. Sabe por quê? Porque não entra no reino por causa da sua linhagem abrâmica. Não é porque você é filho de Abraão, Nicodemos, que você vai para o céu. Não é porque você é filho de Abraão que o céu é teu por direito. Segundo, Nicodemos, não é por causa do teu todo esse ritual bom que você faz, que você ajuda, que você realiza, que tu vai entrar no céu. Não é desse jeito, não é dessa forma. É necessário nascer de novo para entrar no reino. Escuta, sabe o que eu aprendo? A segunda lição que eu aprendo aqui: às vezes Deus não vai responder o que queremos ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Vou falar de novo. Às vezes Deus vai dar respostas que a gente precisa, não que a gente quer. Talvez você veio aqui esperando uma outra pregação, uma outra palavra, mas a palavra de Deus para você hoje: o reino está chegando. Vai chegar uma hora, realmente vai entrar a semana que vem a campanha, em que a trombeta vai soar. E a pergunta para você é: você está preparado? Você está preparada? O Senhor está falando com você aqui nesta noite. Não, é necessário nascer de novo. A ideia que a gente tem que as pessoas boas vão para o céu é errado. Não vai, porque é pecado. Paulo já falou que tudo que é feito sem fé é pecado. Então eu posso fazer coisas que se enquadram na Bíblia. Escute, eu posso dar esmola, eu posso fazer carinho a alguém, eu posso ser uma pessoa boa, mas se eu fizer isso não para glorificar a Deus, eu estou pecando. Por mais que seja uma coisa boa, tudo que a gente fazer tem que ser para a glória de Deus. Isso Paulo já disse: quer comais, quer o que você fazer, tudo tem que
ser para a glória de Deus. Quer dizer que se eu estiver dormindo, eu tenho que glorificar a Deus? Tem. Quer dizer que se eu estiver viajando, eu tenho que glorificar a Deus? Tem. Tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para glorificar o nome de Cristo. Tem. Aí ele olhou e disse: Jesus, é impossível. A ideia é que ele foi ao extremo. Ele falou: criancinha até que podia voltar a nascer de novo, mas eu sou velho, não tem como não. É impossível. Eu estava, segunda-feira, eu dei uma aula na Unila, na faculdade. Deus deu a graça de a gente falar sobre Deus dentro da faculdade. E uma professora me convidou sobre falar sobre a revolução puritana com base calvinista, que foi os puritanos. Entre os principais você deve conhecer Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, homens que revolucionaram os Estados Unidos através da sua moda de fé, seu modo de viver. E a gente começou a falar da soteriologia. Soteriologia é uma das disciplinas de teologia que fala da salvação. E a gente começou a falar que não são 10 mandamentos, são 613. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que resume todos os mandamentos. E dada a aula explicando, falando sobre a questão salvífica, uma moça levantou a mão e falou: mas se tem que obedecer todos, a gente não consegue obedecer. Eu falei: consegue não? Como que a gente se salva? Como que a gente vai conseguir ser salvo? Eu falei: é a graça. É a graça de Deus olhar para alguém que não tem condições legais de se apresentar na sua presença, e mesmo assim Ele nos atrair para a sua presença. Tem uma canção aí, errada aí, que fala que Mefibosete estava passando prova, que Mefibosete estava passando dificuldade. Se você analisar biblicamente, não estava. Primeiro que ele não estava na casa de um mendigo, como muitos cantam. Ele estava na casa de um homem rico. Você vai ver que Maquir foi aquele que serviu Davi quando Davi estava passando prova. Você pode ler depois da tua Bíblia. Maquir é quem traz leite, mel, queijo, traz um punhado de coisas e serve Davi na época que Davi corre de Absalão. Ele estava bem. Mefibosete estava bem. Segundo, a cidade de Lodebar não é a cidade que não plantava e não colhia. O significado literal da palavra é terra do esquecimento. Ninguém lembrava daquela terra. Porém, estava a 30 quilômetros beira-mar. Cidade boa. Primeiro, ele estava na casa de alguém rico. Cidade boa. E terceiro, você já viu alguém que está passando necessidade de prova constituir família? Não se constitui. E você vai ver que Mefibosete tinha um filho. Só que uma coisa, eu posso ter uma vida financeira estável, eu posso ter uma vida saudável, eu posso ter uma vida que a maioria das pessoas olha e diz: que vida boa. Mas se eu estou distante do Pai, a minha vida continua vazia, sem graça. É por isso que o rei, sabendo disso, porque aqui é o rei Davi, é uma tipologia de Cristo, fala: vai chamar Mefibosete. Para quê? Para ele comer pão na minha mesa, para ele se alimentar de pão na minha mesa. O interessante é que ele fala assim: e restituirei as terras de teu pai. Não é tua, é dele. Segundo, vou te restituir não porque eu gosto de você, mas por amor do teu pai Jonatas. Escuta, as bênçãos que você tem não é de direito legal teu, é por causa de Cristo. E o que está sendo restituído também não é teu, é de Cristo. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele quer agir sobre a tua vida. Sobre eu não sentir que eu estou sozinho. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: o Cristo que morreu por você te dá direito legal a uma vida de vitória. Diga para ele, é o Cristo que morreu te dá uma vida de direito legal de vitória. Aleluia. Nicodemos, acho que ficou triste, falou: impossível, não dá não. Nascer de novo, dá não. Só que Jesus vai explicar alguns conceitos e vai trazer de novo, dizendo: meu filho, eu disse primeiro de ver. É impossível ver o reino. Mas eu não quero só isso para você, Nicodemos. Eu quero fazer algo maior. Eu quero que você entre no reino.
Agora observe comigo lá, você que está com a Bíblia aberta, no versículo de número 4, versículo 5 melhor. Jesus responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem entrar no reino de Deus. Alguns estudiosos falam que aqui se trata do batismo de João. Mas se nós analisar dentro de uma concepção, se realmente estava começando o ministério de Jesus, João estava vivo. Mas se era antes da crucificação, João estava morto. Então geraria um paradoxo aqui: quem não foi batizado com João não vai entrar no céu. Não pode ser. Quando fala de batismo, poderia ser o batismo cristão também, mas ainda não havia sido formulado, porque Jesus não havia morrido ainda. Outros vão dizer: não, mas o contexto aqui é que na verdade é da água amniótica, quando a criança nasce, nascimento espiritual e nascimento físico. Mas também não é, porque no grego o artigo é junto com a palavra. E aqui dentro desse texto, se você ler em grego, não há o artigo. Água e espírito estão juntos numa só palavra. Então o conceito é de uma coisa só: água e espírito. Aí pergunta: o que é? Jesus não estava falando com um menino que não conhecia a Bíblia. Ele estava falando com o mestre Nicodemos, o homem que sabia de cor Gênesis, Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômio. Não só isso, ele conhecia todos os volumes da Talmud, da Siríaca, todos aqueles materiais que interpretavam a lei. Ele sabia do que Jesus estava falando. Quando Jesus fala, Jesus estava dando exemplo de Ezequiel capítulo 37, em que o Senhor chama o profeta para ir ao vale de ossos secos e pergunta: pode esse vale de ossos secos viver? Pode esses ossos sequíssimos viver? E o profeta diz: Senhor, só tu sabes. E o profeta profetizou, e quando o profeta profetizou, o vento do Espírito juntou osso com osso com osso, e trouxe vida. Ele estava falando também de Isaías 44, versículo 3: e derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. O que ele estava dizendo para Nicodemos: e Nicodemos, você só vai poder sentir algo caso haja sede, fome. Sabe por que às vezes a gente não sente aquela graça? E a gente quer, porque a gente ainda só está com desejo, não com fome. Na nossa cultura brasileira, claro que tem motivos culturais que levam à fome, mas nós não vivemos fome como no contexto judaico. Fome! Eu lembro quando eu servi ao exército brasileiro e foi para o campo, treinamento, levamos um cantil de água, e no primeira hora o tenente falou: pode tomar a água. Eu pensei: é para tomar tudo. Peguei e tomei toda a água. Aí falou: o que aconteceu, França? Por que você tomou toda a água? Eu pensei que não, é para o dia todo. Fiquei o dia inteiro sem água. Quando deu a metade do dia, dados os exercícios físicos, treinamento, tinha um córrego que é ali na região que vai para o aeroporto, e aquela água toda suja. A minha vontade era pegar aquela água, bem que eu não experimentei a sede, mas de certa forma quase. Eu olhava para aquela água, e teve uma hora que eu peguei o cantil e fui colocar água, e o tenente falou: não faça isso, porque quando você tem sede, você está desesperado. Você quer, e não importa o meio que você vai fazer para adquirir. O que Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo para Nicodemos: você só vai poder experimentar o reino de Deus quando o teu coração, quando a tua alma estiver totalmente desejosa de Deus, quando nada nem mais ninguém te chamar mais atenção do que a presença de Deus, quando os teus olhos estiverem focados em Cristo. Oh, aleluia, eu estou sentindo uma autoridade profética. Levante a tua mão agora. Alamanduri que mandará vastuir. Eu profetizo que a sede de Deus que você tem vai ser saciada nessa noite. Você vai voltar saciado, alimentado, porque o Cristo quer te colocar no reino. Ele está presente hoje aqui, e Ele vai fazer milagres sobre a sua vida. Só que Jesus sabia que
Era difícil a compreensão para Nicodemos. Ele era racional demais. Ele não entendia. Quando Jesus fala água e espírito, fala do processo purificador que Cristo nos purifica. Você vai ver que Jeremias também fala disso. E com a água vos purificarei, e pelo espírito vos vivificarei. É o processo que Deus te limpa para te dar vida. É como se Deus pegasse um morto, sabe? Um morto, lavasse o corpo e depois desse vida. Você falou um negócio que não tem nexo. Tem sim. Primeiro Jesus te lava, depois Ele te vivifica. Ele te lava com a palavra. Aí Efésios capítulo 2 diz assim: e nos vivificou, estando mortos em delitos e pecados, pela graça sois salvo. Você está aqui porque Cristo decidiu fazer a obra em você. Não depende de você. Ele olhou para você e falou: você não tem condições legais nenhuma, mas eu te lavo e te dou vida. É por isso que você está aqui. Você poderia estar nesse frio em qualquer outro lugar, no cinema, sei lá, em casa, tomando mate doce, mas você está aqui porque Cristo te ama, porque Cristo tem um projeto na tua vida, porque Cristo pode mudar a tua história nessa noite. Escuta, Nicodemos, carne gera carne. O que é nascido de carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Entenda, você não pode fazer essa obra sozinho. Você não pode ser um instrumento na minha mão porque você é, mas porque eu quero. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, e Deus está dizendo: é por isso que você não pode fugir do chamado. Não foi você que escolheu ser pregador, cantor, missionário, ou abrir aquela empresa, essa família. Foi Deus, então não tem como escapar. Foi Deus que escolheu, foi Deus que planejou, foi Deus que escreveu. E o mesmo Deus que escreveu é o Deus que vai manter o projeto, é o Deus que vai manter a promessa. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então toma posse, porque Deus entra hoje com providência lá na tua casa, lá no teu lar, lá na tua família. Há milagre de Deus acontecendo. Enquanto isso, adore, porque enquanto adora, Jesus te renova nessa noite. Enquanto você adora, Jesus te cura. Enquanto você adora, o Senhor opera sobre a sua vida. Oh glória! Não fique maravilhado. É necessário você nascer de novo. É necessário. Sabe por quê? E não é você que vai fazer, sou eu. Sabe por quê? O vento sopra aonde quer e ouve a sua voz. Para onde o vento vai? Claro que aqui não havia conceitos meteorológicos que nós temos hoje, e nem para onde o vento veio. Só que nós podemos sentir ele. E o interessante, Nicodemos, entenda uma coisa: o vento, ele não tem cor, ou seja, ele é imparcial, ele não escolhe pessoas. É essa, não. O vento também, ele é invisível, não possui cheiro, ele não é limitado a escolher pessoas. Sabe a única coisa que move o vento? Não sei. Esse vento aqui, entenda uma coisa, Nicodemos, não é um vento qualquer, é o meu vento. É o que Davi disse: o coração contrito e quebrantado não rejeitará o Senhor. Davi, eu vou expor o teu pecado, só que o perigo é você perder o teu reino. Não tem problema. Davi, eu vou expor o teu pecado, Davi, e é perigoso você perder as riquezas. Não tem problema. Só uma coisa: não retires de mim o teu Santo Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa para você que entrou aqui nessa noite: não tenha medo de expor o teu problema. O Deus que cura feridas está aqui para te restaurar, para te renovar, para te libertar. Eu posso sentir o Espírito soprando aqui e procurando corações contritos e procurando corações quebrantados. O Senhor quer fazer a obra sobre a sua vida hoje. Você não consegue ver o vento vindo, você não consegue ver o vento indo, mas você consegue identificar por onde o vento passou. Aleluia.
Você não consegue entender como uma pessoa que era drogada, bêbada, prostituta, estava com a vida estragada financeiramente, de repente está dizimando, abençoando. Sabe o que é isso? É o vento que passou. O vento de Cristo está soprando. Vai ter milagre lá na tua casa, vai ter milagre lá na tua família. O vento está soprando, essa enfermidade vai embora. Talvez você não esteja vendo o vento, mas eu já consigo observar os sinais dele aqui. Quantos estão sentindo? Quantos estão sentindo? O vento está soprando. Arabastel e quer. Para nós é tão fácil entender o que Jesus estava dizendo, mas o pior cego é aquele que vê, mas não quer ver. E é isso que está acontecendo com Nicodemos. Ele entendeu: Senhor, agora eu entendi. É obra do Senhor, não é nossa, né? Mas como que se dá isso? Aí Jesus vai dizer: mas tu é mestre, homem, doutor, e não sabe isso. Sabe o que eu aprendo aqui? O mesmo Deus que nos dá a resposta, não que a gente quer, mas aqui a gente precisa, é o Deus que nos confronta. Deus está confrontando Nicodemos e dizendo: Nicodemos, você é um mestre, você deveria saber. E sabe por que Nicodemos é assim? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Porque a fé dele é uma fé espúria, baseada em milagres. O que Deus quer não é uma fé baseada em milagres, mas baseado na palavra. Observe comigo, você que está com a Bíblia aberta, João 2:23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, no dia de festa, muitos vendo os sinais que ele falava, creram no seu nome. Por causa do que? Dos sinais. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque todos conheciam. No Antigo Testamento você vê um povo que viveu milagres. Olha aqui para mim. Se teve um povo que mais viu milagre, foi o povo que andou no deserto. Mar Vermelho se abriu, Mar Vermelho passou, fechou. Miriam pega um tamborim e sai cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Interessante que não era uma mulher jovem, era uma mulher de mais ou menos 90 anos que estava fazendo isso. Depois você vai ver que codorniz, maná, se contar as 10 pragas. Josué, servidor de Moisés, viu tudo isso. O Senhor falou: eu vou me apresentar a Josué. Josué me conhece. Josué tem uma intimidade. Josué foi aquele que estava lá quando a nuvem preta de Deus desceu no monte Sinai, e Deus falou: não quer que ninguém chegue nem perto do monte. Aí Deus se apresenta. Qual que foi a resposta de Josué? É tu um dos nossos inimigos. Não conhecia. Diferente de Abraão, que Abraão viu de longe e saiu correndo. Gênesis 18. No Novo Testamento acontece a mesma coisa. Leva Jesus no barco, o barco é açoitado, balança para lá e para cá. Os discípulos assustados falam: Jesus, acorda, está vendo que é a tempestade? Jesus levanta. Quem sabe, estou fazendo aqui uma conjectura aqui, tirando uma ideia. Jesus fala, boceja um pouco, coça a cabeça, fala: o que foi, Pedro? O que é? Olha aí, Jesus, a tempestade. Jesus levanta: calma-te vento, quieta-te mar. Quem sabe Jesus volta para o cantinho, deita. Um olha para o outro e fala assim: mas quem que é ele? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Não conhecia Jesus. Viver milagres, viver uma vida de cura, de multiplicação, não significa que você conhece Jesus. Significa que você viu os milagres. Mas o que Jesus quer para você nessa noite é que você nasça de novo, para você não só ver as mãos que realizam milagres, mas para você poder ver a face dele. O que Deus quer não é que você veja a mão dele, mas que você tenha intimidade com ele, comunhão com ele, uma vida na presença dele. Escuta, o livro de 2 Crônicas foi escrito pós-exílio. O livro do Êxodo foi escrito antes mesmo da fundação de Israel. Deus olhou para Moisés e disse: ninguém verá minha face e viverá. Só que nós vamos para 2 Crônicas capítulo 4, versículo 14. O Senhor fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu, se humilhar, orar
E o terceiro qual que é? Buscar a minha. O que Êxodo fala? Nenhum homem pode ver a minha face e viverá. Diga, nenhum homem. Fale para você interagir comigo. Nenhum homem verá a minha face e viverá. Aí, em 2 Crônica está dizendo: eu estou procurando alguém que busque a minha face. É complexo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou procurando gente corajosa, que tenha coragem de se entregar a sua vida para ter só um momento de intimidade comigo. Nessa noite, Deus está procurando crente corajoso, mulher e homem de Deus que tenha coragem de entrar no quarto da intimidade com Deus, para que Deus possa fazer milagres sobre a sua vida. Entenda isso. Jesus confronta ele e fala: ó, Nicodemos, eu queria te mostrar coisas, eu queria te explicar coisas espirituais, mas não posso, porque você não entende. Você não consegue entender nem as coisas simples. Mas o mesmo Deus que confronta é o Deus que dá a resposta. Ele vai dizer: olha, sabe por que você tem que confiar em mim, Nicodemos? Porque ninguém foi lá. Ninguém conhece o céu. Eu conheço, porque eu desci. E sabe por que eu desci, Nicodemos? Para uma coisa. Porque como Moisés levantou uma serpente, quando o povo pecou, e eles olhavam para a serpente e era curado, a mesma coisa. Você sabe essa história, né, Nicodemos? Não, eu sei. Você vai ver que a partir daqui Nicodemos não fala mais nada, é só Jesus que fala. Jesus vai dizer. O que Jesus queria explicar para Nicodemos era 4 coisas. Primeiro, toda vez que tem um pecado há uma reação de Deus. O pecado gera morte. Mas o mesmo povo que peca, se lembra de Deus, Deus pela sua misericórdia usa um recurso. Esse recurso é um recurso da misericórdia de Deus. E nesse caso, Jesus é o recurso de Deus para mim e para você. A ideia é que a gente peca e Deus perdoa e diz: pronto, você pecou, está perdoado. Não. Você peca, o nosso pecado é imputado em Cristo. É por isso que diz que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Sabe aquela mentira que alguém liga na tua casa, não quer pagar a conta, e você fala para o teu filho: diga que eu não estou? É imputado lá naquela cruz. Sabe essa mágoa que você tem da pessoa porque a pessoa olhou para você com cara feia? Não sei. Está imputado em Cristo. E ele vai dizer: a única coisa que eu quero de você, Nicodemos, você achou que pelo fato de você ter nascido, você fazer essas obras, você ia entrar no reino. A única coisa que eu quero que você faça, Nicodemos, é só uma. E você vê a resposta: para que todo aquele que nele, ele fala: a única coisa que eu quero que você entenda, Nicodemos, é que você creia. Creia que eu sou o suficiente para todos os sentidos da sua vida. Você vai fazer as obras, Nicodemos, não é para ser salvo, mas porque você é salvo e você recebeu essa palavra. Deus está dizendo para você nessa noite aqui de quarta-feira, a única coisa que Ele quer é que você creia. Creia que Ele é um Deus que pode te curar nessa noite. Mas crer para nós é crer. Mas crer no conceito judaico é você se alinhar à vontade de Deus, justamente porque você crê que Ele é capaz de suprir todas as tuas necessidades. Eu sinto aqui nessa noite essa autoridade profética aqui, que está descendo algo de Deus aqui. Porém, tem muita gente que não vai receber, infelizmente. Por quê? Porque não está descendo? Não, é porque não está alinhado. É como uma chuva descendo, mas o copo, ou o vaso, ou o balde está dentro da casa, debaixo de um telhado. A chuva pode descer o quanto for, mas não vai molhar ali, porque está escondido. É a mesma coisa. A chuva de Deus aqui de milagre está descendo, mas você está escondido debaixo das tuas convicções, dos teus medos, dos teus processos de vida que você acha que não deu certo. Mas o Senhor está dizendo para você: sai debaixo do telhado das tuas convicções, dos teus medos, e deixa que a minha chuva possa te molhar nessa noite.
Deixa que eu possa encharcar a sua vida nessa noite. O convite para mim e para você nessa noite é que nós possamos se alinhar à presença de Deus, porque Jesus está aqui e Ele quer agir sobre a tua vida. Eu não sei a maneira que você entrou, mas eu sei que o Deus que realiza prodígios, maravilhas, pode agir em teu favor nessa noite. Escuta, se você crer, Nicodemos, duas coisas vão acontecer. O que você queria, Nicodemos? Eu queria entrar. Interessante que na cultura judaica a ideia é imortalidade. Imortalidade, vida imortal. Mas o Senhor falou: eu não vou te dar uma vida imortal, eu vou te dar vida eterna. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Se você acreditar em mim, eu posso fazer muito além das tuas expectativas. Você não entendeu? Olha para essa pessoa e diga: se você crê em Deus, Ele pode fazer muito além das tuas expectativas. Agora você vai falar com fé, porque eu olhei aqui do púlpito e tem umas pessoas que falou bem assim: se você crê em Deus, Ele pode fazer muito mais além das suas expectativas. Nem eu acreditei, nem você. Agora você vai falar com fé. Só para aumentar a tua fé, Efésios capítulo 3, versículo 20. Porque Deus pode fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que nos opera. Senhor, eu não vou falar porque eu só pensei. Meu filho, eu posso fazer muito, muito, muito além do que você pensou, porque eu sou um Deus que tem o controle debaixo das minhas mãos. Agora você vai olhar para esse irmão diferente agora, ou para ela. Fala agora. Agora você não vai falar o que eu pedi para você falar. Você vai soltar uma palavra profética para essa pessoa que está do seu lado agora. Fala. Diga, abençoa ela. Eu profetizo algo na sua família, na sua casa. Seja um instrumento de Deus essa noite. Ei, Deus está te chamando para perto dele aqui. Eu não sei a maneira que você entrou. Talvez você entrou no escuro. O teu casamento está uma escuridão, é briga, é encrenca. A tua saúde, mas o Deus que traz luz vai iluminar de novo, vai voltar a ter esperança de novo.